Então, pessoal, essa aqui é a aulinha de sevianas notáveis na parte de triângulos que vocês estão vendo aí. E eu quero passar para vocês o que seriam sevianas, tá? Seviana, pessoal, é qualquer reta que passa sobre um triângulo, tá bom? Essa reta pode ser uma altura, tá bom? Essa aqui é uma seviana chamada de altura. Ela pode ser uma bissetriz, ela pode ser uma mediana ou uma mediatriz. Então, né, ela pode ser algum... E essas são as principais sevianas que a gente vai falar. Então, eu vou dar prioridade agora a essa seviana chamada de altura. A gente sabe que existe 3 vértices num triângulo, né? 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. A, B e C são sempre denominadas por letras maiúsculas. Então, se num triângulo eu possuo 3 vértices, desses 3 vértices vão sair 3 alturas. Então, vai ser uma altura, essa que eu fiz, por exemplo, é uma altura relativa ao lado BC, porque a minha altura sempre é perpendicular ao lado oposto. Da mesma maneira que eu tenho que a minha altura de B até o lado AC também é uma outra altura, terceira altura, a segunda altura, tá bom? E vocês percebam que elas sempre vão se interceptar no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Vamos chamar aqui de letrinha, né? Se encontrou no ponto M aqui, se encontra no ponto N e, se perceber, elas se cruzaram num ponto. Automaticamente, a nossa terceira altura, ela vai interceptar esse terceiro ponto. Esses pontos, eles se cruzam. Tá bom? Então, nós temos aqui, automaticamente, nossa terceira altura. Tá bom? Então, é nessa altura aqui, também é perpendicular. Vou chamar isso aqui de um ponto P. E eles se encontraram neste ponto. Este ponto é chamado de ortocentro. Ah, professor, sempre vão se encontrar no mesmo ponto as alturas de um triângulo? Sim, as alturas de um triângulo sempre se cruzam no mesmo ponto. Existe uma coisa chamada na geometria, chamada de triângulo órtico, que é o quê? Não tem esses pontos que eu fiz aqui? M, N e P? Eu consigo criar um triângulo utilizando M e N, P como vértices desse triângulo. Então, se a gente traçar aqui de vermelho, eu vou verificar que aparece um triângulo menor aqui, interior, que são os pés, né, das nossas alturas. Então, esse triângulo formado pelos pés das alturas é chamado de triângulo órtico. Triângulo órtico, tá bom? Então, esse aqui é o nossa primeira seviana que a gente está mostrando, que a nossa altura ela sempre é perpendicular aos lados opostos, se cruzam no mesmo ponto, que se chama ortocentro, e que o triângulo formado pelos pés dessas alturas também são chamadas, elas são chamadas de triângulo órtico. É chamado de triângulo órtico esse triângulo, tá bom? Então, na apostila aí, no livro que eu passei para vocês, ele deve ter chamado aqui um lado aqui de A, um outro lado aqui de C e outro lado de B. E aí ele chamou essa altura, né, altura A, né, que sai do vértice A, a altura C, e essa outra altura, a altura B. Mas o que seriam essas alturas? Até me perguntaram aí como que a gente calcula essas alturas. E aí ele deu uma fórmula assim lá, ó. HA, né, é igual a 2 vezes semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Eu acho que estava assim.
sobre A, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, estava assim. Então, confirmei aqui, é isso mesmo. Então, o que ele está querendo dizer? Que essa minha altura aqui, ela é igual a 2 vezes a raiz quadrada do semiperímetro desse triângulo, ou seja, C mais A mais B, né, toda essa formulazinha sobre o lado que ele tem esses pés aqui, né, o lado oposto à altura. Mas vocês devem estar se perguntando que fórmula desgramada é essa. Na verdade, pessoal, isso aqui está bem simples. Essa fórmula aqui é chamada de, se eu não me engano, fórmula de Heron. Esse pedacinho aqui é a fórmula de Heron. E o que é a fórmula de Heron? É a fórmula da área de um triângulo. É a área, isso aqui, esse pedacinho aqui de dentro, é a área do triângulo, quando eu só tenho os lados do meu triângulo. Então, quando eu não tenho altura, eu uso essa fórmula aqui para achar a área. Ou seja, essa fórmula aqui, pessoal, a altura de A é igual a 2 vezes a área do triângulo, certo? Sobre A. Se você for perceber, vamos isolar a área do triângulo para ver o que vai acontecer. Vai ficar a altura relativa a A vezes A sobre 2. Isso aqui é igual à área do triângulo, ou seja, base vezes altura sobre 2. Tá bom? Então, ele deu uma complicada aqui, dizendo que para você calcular uma altura, você precisa resolver essa situação. Claro, a gente vai ver depois, com o passar das aulas, quando a gente estiver estudando áreas, que existem 3 fórmulas básicas para o triângulo. Essa aqui é uma, depois tem a base vezes a altura, que é a segunda, e a outra a gente usa seno. Então, a princípio, o que ele quis dizer aqui, que a altura relativa, para a gente achar a altura, a gente precisou encontrar a nossa área, tá bom? Mas é claro que se a gente for perceber aqui no nosso desenho, se a gente quiser achar a altura, ele me dá um lado e te dá a área desse triângulo, a gente usa a fórmula de base vezes altura igual a área. Isolamos a altura, a gente encontra a área. Ou, simplesmente, o que eu acho mais interessante é você perceber que quando a gente traça as alturas, a gente também sempre encontra aqui triângulos retângulos. Tem um triângulo retângulo aqui, outro triângulo retângulo, outros e outros, né? Tem vários triângulos retângulos aqui. Então, toda vez que você consegue ver um triângulo retângulo, a gente lembra do Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, para a gente encontrar a altura, a gente vai sempre precisar de mais informações. De repente, a base, de repente, saber todos os lados, ou ao mesmo você descobrir ali, já saber quanto que vale a área de um triângulo, tá bom? Então, isso no decorrer do tempo, como a gente for realizando os exercícios, a gente vai entendendo por que isso acontece, tá bom? Espero ter ajudado. Na próxima aulinha eu falo sobre o que é mediana.